Bem, pessoal, o Covid foi um tema que sensibilizou muita gente. Aqui no canal fiz muito vídeo falando sobre isso. E realmente está chegando o fim da pandemia. A OMS vai decretar em breve o fim da pandemia. Mas eu estou ouvindo falar muito pouco de uma coisa, né? Primeira coisa, a gente sabe que o mais importante ainda no cenário é a vacinação e a vacina bivalente. Esse tema até que eu tenho visto falar direitinho, o governo tem feito algumas coisas, alguns programas, alguns vídeos que estão bem interessantes sobre isso, né? Mas a gente tem uma dificuldade muito grande e não estou ouvindo nenhum órgão público falar sobre isso, são as pessoas sequeladas por Covid. É muita gente, pessoal. Pra vocês terem ideia, estou falando de trabalhos sérios. Lancet, New England, é da ordem de 10 a 20% de pessoas que tiveram Covid que vão ficar com sequelas longas, mais de 2 anos. 2 anos porque eu digo que é o tempo que está se acompanhando. E muitos acreditam que esses transtornos sequelares por causa de Covid pode durar por muitos anos da sua vida, né? Quais são esses transtornos? Uma das queixas principais que qualquer médico vê que lida com o paciente que teve Covid grave é queixa de memória. A memória piorar bastante. Claro que tem vários processos inflamatórios, isquêmicos, né? E eu tenho um vídeo aqui falando para vocês, mas minha questão não é essa. Essas pessoas com sequela de Covid no sistema público de saúde não tem o que procurar. Não tem nada organizado de ambulatório, não vi nenhum programa específico falando de como a gente vai lidar, porque a gente está falando de milhões de brasileiros sequelados porque tiveram Covid, né? E essas pessoas sequeladas, claro que a gente quer impedir que tenham novos Covid e parecendo estar resolvendo bem, caiu muitos casos. E o que a gente vai fazer com essas pessoas sequeladas de Covid, né? Quais ambulatórios públicos a gente tem? Ambulatório de psiquiatria, de psicologia, né? Ambulatórios de infectologia que vão orientar e tratar e acompanhar ou dar encaminhamento para as pessoas que tiveram Covid. Lembrando, qualquer doença infecciosa não é incomum elas deixarem sequelas. Então, quando a gente pensa, vamos pensar quais são as doenças infecciosas mais famosas aqui, HIV. Você tem um sistema todo organizado, bem estruturado, bem difundido. Então, a pessoa tem um HIV, ela vai receber toda a diretriz, tratamento e tal. E envolve uma série de especialidades, né? Não é uma coisa, um paciente que é soro positivo, ele não trabalha só com infectologista, tem que ter toda uma rede. E o paciente que ficou sequelado de Covid, onde ele procura na rede? Como é? Ele vai no posto de saúde, sim, vai ter encaminhamento. Para vocês terem ideia, né? A gente está vivendo uma epidemia mesmo, né, de transtorno mental sequelares por causa de Covid. A gente já tem trabalho mostrando na literatura altíssimos níveis de transtorno depressivo, transtorno de ansiedade. Ah, Júlia, é só consequência do Covid? Principalmente, mas claro que a própria pandemia fez esse aumento, né? E no Brasil a gente tem um déficit, uma carência gigantesca na saúde pública, que é onde a maioria da população tem acesso, de psiquiatras e psicólogos. Se você quiser, deixa aqui no comentário, você já teve algum encaminhamento, algum parente seu, se conseguiu, ou se teve possibilidade, ou teve acesso a um psiquiatra no sistema público de saúde, a um psicólogo, porque a dificuldade é muito, muito grande. Até nos últimos anos teve uma organização de saúde pública, muitos anos que eu digo algumas décadas atrás, né, dos CAPs, tudo isso, mas realmente pouquíssimo investimento, pouquíssimo acesso, a dificuldade muito grande. Então a gente vai ter que lidar com pessoas também com dificuldade respiratória, sequelas pulmonares de Covid. Será que consegue? Se não for grande centro universitário, é muito difícil o paciente conseguir fazer uma fisioterapia adequada para melhorar essa parte. Queixa motora, fraqueza motora também. É muito comum de acontecer pós-Covid, a gente não tem um acesso tão fácil à fisioterapia no sistema público de saúde. Então a gente vai ter que esperar e ouvir o governo que diretriz vai dar para essas pessoas, porque são pessoas que estão aí, milhões de brasileiros com sequelas, às vezes afastados do trabalho por causa disso, dificuldade também dessa parte, né? E a gente sabe que no mundo inteiro a incidência altíssima de pessoas com sequela. Se a gente está falando de ordem de 10 a 20% pós-Covid o paciente ter isso, imagina a quantidade de milhões de brasileiros que não estão vivendo essa situação e perdidos, né? Com quem eu procuro, onde é que eu vou? Então a gente vai precisar ter uma medida, uma força-tarefa realmente para lidar com isso. Espero que tenha ajudado. Abraço.